Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de junho de 2018. Oi, Karina. Olá, William. Possibilidade dos delegados fecharem acordos de delação premiada e a possibilidade ou não de haver humor em cima dos candidatos nas eleições de 2018 foram os destaques dessa semana, né? Sem dúvida alguma, dentre os vários julgamentos que aconteceram essa semana no plenário, já que eles se reuniram na quarta-feira pela manhã numa sessão extraordinária, na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à tarde, esses, sem dúvida, são os temas mais rumorosos da semana. Mas várias decisões foram proferidas no plenário, como, por exemplo, a determinação do trânsito em julgado imediato, independentemente da publicação do acórdão, na ação penal em que o senador Ivo Cassol foi condenado por fraude à licitação quando foi prefeito do município de Rolim de Moura, em Rondônia, no período de 1998 até 2002. Os ministros também iniciaram uma discussão, mas que deve voltar ao plenário em razão do pedido de vista do ministro Luiz Fux, sobre a possibilidade das guardas municipais terem direito à aposentadoria especial, assim como os policiais. Esse é um pedido feito em vários mandados de injunção, que alguns foram julgados e entenderam os ministros que não seria possível, por meio dessa ação, desse remédio constitucional, ser estendido às guardas municipais esse direito de aposentadoria especial. Mas, em um dos mandados de injunção, o ministro Marco Aurélio pediu vista na quarta-feira pela manhã. O julgamento foi retomado na quinta-feira à tarde, mas o ministro Luiz Fux mais uma vez pediu vista e esse julgamento deve ser retomado com esse tema no plenário, quando então o ministro Luiz Fux liberar o seu voto. E ainda, na quinta-feira, os ministros decidiram sobre que um pedido de liminar que havia sido apreciado, iniciado o julgamento, na verdade, em 2001, questionando a lei que regulamenta a ADPF, uma ação que é cabível apenas aqui no Supremo Tribunal Federal, ficaria suspenso em razão da urgência que não existe mais, já ultrapassado tantos anos sem a análise dessa liminar, e que o julgamento deve ser convertido, o julgamento desse pedido de liminar deve ser convertido em diligência para que tanto a Procuradoria-Geral da República como a Advocacia da União possam se manifestar e o tema ser trazido de novo ao plenário, já com a decisão no mérito. Esses são alguns dos destaques, já como eu disse para você, William, vários outros processos acabaram sendo julgados também nessas 3 sessões plenárias que aconteceram nessa semana aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos a eles. Como Karina já disse, essa semana tivemos 3 sessões. A primeira, na manhã da última quarta-feira. Entre as decisões da manhã, os ministros acolheram parcialmente embargos de declaração do governador de Minas Gerais contra a decisão em casos sobre remuneração de juízes de paz no Estado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também negaram embargos de declaração apresentados pela defesa do senador licenciado Ivo Cassol, condenado por fraudes em licitações. O entendimento é de que não cabe mais recurso contra a condenação do parlamentar. A maioria dos ministros do Supremo rejeitou 2 embargos de declaração em ação penal. Um deles é contra a condenação do senador Ivo Cassol do Partido Progressista por crimes previstos na Lei de Licitações. As irregularidades foram cometidas quando Cassol era governador do estado de Rondônia, entre 1998 e 2002. Ele alegou prescrição da pena de 4 anos de detenção e pediu revisão da multa imposta. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir matéria já debatida nos autos, a fim de obter o rejulgamento da causa e ainda protelar o trânsito em julgado da condenação. Não merece acolhimento os embargos de declaração que, a pretexto de buscar sanar omissões e contradições da decisão embargada, traduzem, na verdade, o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento. Do exame das petições recursais em cotejo com o acórdão embargado, nota-se que inexistem na espécie, como adiante se demonstrará, pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. No mais, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada ou atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não vislumbro no presente caso, cito precedentes. Quanto à prescrição, não há fundamento que ampare a pretensão do embargante quanto a este aspecto. A matéria em questão foi devidamente decidida e restou motivadamente afastada na hipótese dos autos, nos termos do voto da eminente ministra Carmen Lúcia, relatora da Ação Penal 565.
Também foram rejeitados embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. A decisão do Supremo de 2011 declarou inconstitucional o dispositivo de lei de Minas Gerais que alterou o regimento de custas do Estado. O dispositivo determinava a destinação dos valores pagos por processos de casamento a juízes de paz. Os juízes de paz não podem perceber a qualquer título custas ou participação em processo. Eu estou apenas conhecendo para dar esclarecimento, dizendo que a declaração de inconstitucionalidade não afeta as hipóteses em que os juízes de paz tenham exercido suas atribuições sob a vigência até 26 de maio de 2011, data da publicação no DJ da decisão de declaração de inconstitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes também foi relator de ação direta de inconstitucionalidade. O pedido foi ajuizado pelo Partido dos Trabalhadores e questiona a lei do Distrito Federal, que aumenta de 6% para 11% a alíquota de contribuição previdenciária de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas dos poderes distritais. Por maioria, a ação foi julgada improcedente. O relator rejeitou o argumento do PT de que a lei tem caráter confiscatório do tributo. Eu entendo que a ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista que o aumento da alíquota realizado pela lei complementar não viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, constante do artigo 40 da Constituição, bem como não configura confisco. Karina, com relação ao Ivucasol, significa que houve trânsito em julgado, então, nesse processo? Exatamente. Os ministros determinaram o trânsito em julgado porque os embargos apresentados, tanto por ele quanto por outros réus, eram meramente protelatórios. E aí determinou-se que fosse certificado no processo que não cabe mais nenhum tipo de recurso, e aí a gente fala que é o trânsito em julgado, e determinou o início imediato do cumprimento da pena. Ivucasol foi condenado a 4 anos de detenção, mas essa pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. E ele questionava, nesse recurso, uma possível redução da multa que foi aplicada no valor de R$201 mil em razão desse crime que foi cometido e que os ministros entenderam nessa ação penal que teria sido cometido quando ele foi prefeito de Rolim de Moura, no estado de Rondônia. Nesse sentido, os ministros, então, certificando o trânsito em julgado, daí-se início imediato ao cumprimento da pena. Essa foi a decisão proferida pelo Supremo na sessão de quarta-feira pela manhã. Pela manhã. À tarde, novos julgamentos em outra sessão plenária. Colaboração premiada foi um dos temas principais da semana. Por maioria, os ministros decidiram que a Polícia Federal pode fechar acordos de colaboração com investigados. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele considerou que não há inconstitucionalidade na lei que autoriza o delegado de polícia a firmar acordo de delação premiada e não estabeleceu limites para a formalização desses tratados. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova e não meio de prova, como já assentado por essa Corte. Penso que não se mostra possível nem conveniente impedir que as autoridades policiais lancem mão desse qualificado instrumento de persecução penal. Nesse sentido, importa considerar que a colaboração premiada regulada pela Lei 12.850 de 2013, em homenagem ao princípio da eficiência, traduz aprimoramento da atividade de investigação criminal, sobretudo para a desarticulação da criminalidade organizada, com vistas à obtenção de resultados concretos no esclarecimento de delitos por ela praticados. Assim, justamente por não constituir meio de prova e inserir-se no contexto da atividade típica de polícia judiciária, que exerce papel relevantíssimo na persecução penal, entendo que a autoridade judicial pode perfeitamente fazer uso da colaboração, a autoridade policial, pode perfeitamente fazer uso da colaboração premiada, pois, ao celebrar o acordo nos termos do parágrafo 2º e parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 12.850, não estará extrapolando os limites da atividade de investigação criminal. O ministro Gilmar Mendes também votou a favor da autoridade policial assinar acordos de delação. A formalização de acordo de colaboração premiada por delegado de polícia, a meu ver, não viola a Constituição. Tem por constitucional a representação do delegado pela aplicação do perdão judicial.
Não porque o delegado de polícia possa dispor sobre ação penal. De fato, não pode. Mas porque nada impede que a lei preveja ao juiz o poder de aplicar o perdão judicial contra a opinião do Ministério Público. Por isso, presidente, estou julgando improcedente a ação. O ministro Celso de Mello disse que as delações são um meio para colher provas e, por isso, o delegado pode adotar esse instrumento. A divergência com o relator, ministro Marco Aurélio, foi em relação ao Ministério Público. Para o decano, a polícia não pode ultrapassar as atribuições que são do MP, como oferecer denúncia. Entendo que a realização desse acordo pela autoridade policial não interfere nas funções institucionais do Ministério Público, na medida em que o não oferecimento de denúncia não poderá constituir objeto de qualquer uma daquelas cláusulas. E o objetivo, na verdade, último das normas legais em questão, qual é? É o de ampliar o espaço de necessária colaboração entre duas importantíssimas instituições da República responsáveis pela repressão à criminalidade, notadamente à criminalidade organizada, particularmente à criminalidade de caráter governamental. A ministra Carmen Lúcia foi a última a votar. Ela também entende que a autoridade policial tem o poder de assinar delação premiada. A presidente do Supremo ainda ressaltou a importância do trabalho conjunto do Ministério Público e da Polícia. A colaboração entre as instituições, no caso específico do Ministério Público e da Polícia, não é premiada, mas é um prêmio para a cidadania e contra o crime. Em casos de crime organizado e, mais ainda, quando se tem nas entranhas do Estado, leva a que, se não houver a colaboração das instituições para que o Poder Judiciário possa agir de maneira eficiente, pode-se ter a frustração total da possibilidade da punição pelo Estado, do esclarecimento, do julgamento. Tem-se dito nas informações prestadas, nos documentos, nos memoriais apresentados, do maior valor todos eles, que, de alguma forma, estaria contaminado ou restringido os puniendi do Estado. Não, na verdade, o que o Ministério Público tem, e saliento isso no meu voto escrito, de que farei juntada, é o direito à perseguição, o dever direito à perseguição. Portanto, esta perseguição se dá sem que haja o comprometimento na forma que hoje também foi esclarecido aqui pelo ministro relator, pelo ministro Marco Aurélio. Karina, vamos explicar o porquê que esse poder dos delegados de polícia fazerem delação premiada estava sendo questionado? Essa previsão ela está na Lei da Organização Criminosa, que é uma lei recente, de 2013, e o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, propôs essa ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que os delegados não teriam essa atribuição e que, portanto, deveria ser declarada inconstitucional, permanecendo a atribuição apenas ao Ministério Público. A legislação questionada diz que tanto o Ministério Público pode fazer acordos de colaboração premiada com o investigado, e aí estará sujeito ainda à homologação do juiz, que não está obrigado a homologar, e que também os delegados de polícia, junto com o investigado e o seu defensor, podem também realizar acordos de colaboração premiada, inclusive possibilitando o perdão judicial. Mas tudo isso condicionado, no caso dos delegados de polícia, a uma manifestação obrigatória do Ministério Público e sujeito também à homologação judicial. O que se questionava aqui era que os delegados de polícia não poderiam fazê-lo, sendo atribuição só do Ministério Público. Ao que a maioria dos ministros no Supremo entenderam que não. Os delegados também podem fazer a colaboração. O Ministério Público tem necessariamente que se manifestar e não concordar, mas tem que se manifestar nesse acordo, e quem vai decidir sobre o perdão ou não, a redução da pena ou não, será o juiz no momento da homologação judicial. Então, esses eram os principais pontos que se trabalhava. O ministro Marco Aurélio entendeu que deveria ser julgada improcedente, foi o voto vitorioso na sessão plenária que decidiu dessa forma, julgando improcedente a ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que a possibilidade dos delegados de polícia fazerem essa colaboração, esse acordo de colaboração premiada na fase da investigação, em momento algum retira do Ministério
Ministério Público as atribuições constitucionais que a Constituição determinou a eles, como, por exemplo, ser o titular da ação penal e poder, ao seu entendimento, diante dos indícios e dos elementos de prova formados, apresentar a denúncia. Então, não haveria qualquer óbice para que os delegados, também consideradas as circunstâncias da lei, mais uma vez, junto com o investigado, com o defensor e a manifestação do Ministério Público, realizar esses acordos de colaboração premiada. Não há qualquer inconstitucionalidade na lei da organização criminosa, ação julgada improcedente. E ainda na sessão da quarta-feira, os ministros iniciaram o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, em que a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão questionava dispositivos da lei das eleições que impedem emissoras de rádio e TV de veicular programas de humor envolvendo candidatos nos 3 meses anteriores ao pleito. Este julgamento terminou na sessão plenária da quinta-feira. É o que nós vamos conferir no próximo bloco do Plenárias, que volta já já. Plenárias está de volta. Sessão plenária da quinta-feira, dia 21 de junho. Na abertura da sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, anunciou o arquivamento de investigação sobre menções a ministros do STF na delação da JBS. A presidente havia determinado a investigação em setembro do ano passado, quando a PGR informou que gravações feitas por Joesley Batista citavam ministros. Não foram encontradas gravações que indicassem qualquer participação de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos ou citados em qualquer ato ilícito. Informamos ainda que o material analisados nos autos foram apreendidos em tais e tais documentos. Esse esclarecimento se faz necessário e a finalização dessa investigação é importante, porque sobre este Supremo Tribunal Federal, que tem o compromisso da guarda da Constituição que tem como um dos seus princípios a moralidade pública, não poderia pender qualquer tipo de a mais leve dúvida sobre a conduta daqueles que compõem, que integram este Supremo Tribunal Federal. As manifestações, ainda que a título, portanto, de mera notícia ou de suposta informação, precisavam de ser escoimadas de qualquer dúvida, e é exatamente isso que agora o diretor-geral da Polícia Federal passa às nossas mãos, ou seja, não há qualquer dúvida que tenha sido extraída de qualquer documento sobre a conduta de qualquer um dos ministros deste Supremo Tribunal Federal, naquela ou em qualquer outra ocasião que tenha chegado a esta presidência. Eu torno, portanto, não apenas de conhecimento de Vossas Excelências, encaminharei a cópia para que cada um guarde, mas com isso deixando claro ao Brasil que, quanto a este tópico, todos os cidadãos brasileiros podem continuar confiando em que este tribunal tem o compromisso com a ética, como deve ter, como é obrigação de todo servidor e agente público, e que não pende e não pendeu qualquer dúvida, ainda que tenha sido feita a menção, talvez de forma inadequada para dizer o mínimo. Iniciado na sessão plenária da quarta-feira, os ministros retomaram na quinta o julgamento da ação sobre proibição de programas de sátiras a candidatos. Ao votar contra a proibição de sátiras envolvendo candidatos, o ministro Luiz Fux, que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral, disse que todas as formas de censura foram banidas com a Constituição de 1988 e que o TSE tem condições e irá combater as chamadas fake news, as notícias falsas. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. As notícias devem ser, primeiramente, checadas e, depois de checadas, compartilhadas com responsabilidade. Também votaram pela inconstitucionalidade de proibir programas de humor envolvendo candidatos os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. A prática da democracia está indissoluvelmente ligada à liberdade de expressão, porém necessariamente associada ao pluralismo de ideias e de visão de mundo. Aqui há o bom e relevante direito de resposta. É fundamental.
que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado, portanto, com essa temática e claramente dizer, nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido. O decano, o ministro Celso de Mello, defendeu o humor. Disse que os risos são esclarecedores e, por isso, temidos por aqueles que estão no poder. Ele votou contra a proibição e disse que a lei já pune excessos. O fato é que o riso, especialmente o riso satírico, o riso corrosivo, é instrumento de combate, pois o riso seduz. O riso intriga, o riso desestrutura, o riso provoca a cólera, o riso provoca a admiração. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, a última a votar, formou a unanimidade do caso. Ela disse que a liberdade é expressão e ainda o suporte da democracia. Segundo a ministra, censura prévia é tudo que vai contra esse entendimento. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Censurar é, no caso, impedir que as manifestações artísticas possam ser amplamente veiculadas e façam com que aquele que recebe essa informação possa manifestar-se, informar-se, e não apenas na forma tradicional, com sisudez, mas muito mais do que isso, levando a uma forma de reestruturação do pensamento. Começa-se calando a arte, depois estilhaça-se o que arte não é. Não há qualquer sentido democrático ou libertador, a meu ver, nas normas impugnadas. Ainda durante o julgamento sobre a validade da veiculação de programas humorísticos durante as eleições, o ministro confirmou que a sessão da segunda turma que vai julgar o pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na terça-feira, dia 26, será pública e não secreta, como foi divulgado falsamente. Então, quero aproveitar a oportunidade para desmentir categoricamente esta fake news e dizer que as nossas sessões da segunda turma são públicas. O acesso à imprensa é absolutamente franqueado, sem nenhuma restrição, e dizer àqueles que divulgaram essa fake news que elas não só não me intimidam, como reforçam a minha firme intenção de cumprir a Constituição e as leis do país. Karina, os dispositivos questionados não foram suspensos em 2010 por meio de liminar? Como é que fica a partir de agora? Em setembro de 2010, bem no andamento das eleições daquele ano, o julgamento dessa liminar foi realizado e concedida para suspender a eficácia do dispositivo que proibia esse tipo de utilização de sátira e de humor nas propagandas de rádio e de TV. Com a decisão do plenário do Supremo, nesta semana, confirmando-se a liminar, o dispositivo continua em suspenso. A partir do momento em que houver a publicação da ata do julgamento, aí confirma-se definitivamente que esse dispositivo, da forma como veio essa proibição, viola liberdades previstas na Constituição, como a liberdade de expressão, a liberdade de informação e a proibição, o princípio da proibição da censura prévia. Esse foi o julgamento que acabou confirmando, portanto, a liminar que já fazia ficar sem efeitos o dispositivo da lei das eleições e que agora acabou sendo confirmado. Portanto, nessas eleições de 2018, o humor e a sátira pode acontecer, já que, como os ministros disseram durante o julgamento, existe na legislação civil e na legislação criminal instrumentos próprios para coibir qualquer forma de desequilíbrio nessa relação dos candidatos, nessas propagandas. Então, não precisaria do legislador eleitoral ter disposto dessa forma e com essa violação dessas liberdades de expressão e de manifestação do pensamento e de informação. Quaisquer abusos podem ser alcançados ou podem ser, vamos dizer assim, buscar uma solução para esses abusos, tanto na legislação civil como criminal. E aí confirma-se, portanto, a liminar, suspenso essa proibição, podendo haver o humor e a sátira nas eleições de 2018. Karina, o programa chegando ao final. Nessa quarta-feira não teremos sessão plenária, quarta-feira, dia 27.
no período da tarde. Está marcada uma extraordinária apenas para o período da manhã. Quinta-feira à tarde teremos também sessão, normalmente, mais uma outra extraordinária marcada para o dia 29 pela manhã, quando então haverá o encerramento desse semestre judiciário. Como todo o último dia útil antes do início do recesso de julho, os ministros do Supremo Tribunal Federal o fazem. Então teremos 3 encontros marcados para a próxima semana, quarta pela manhã, quinta à tarde e na sexta-feira de manhã. E também no Plenárias. E também no Plenárias no final de semana. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.